Muito bem, eu vou guardar os meus comentários esperando para a prova de domingo, né? Mas já fiz aqui umas anotações em meus alfarrábios, Carol e Evelyn. Mas guardem a data de 1996, com o campeonato de Damon Hill, ganhado para a gente poder depois pegar esse gancho. Dependendo da corrida de amanhã, eu já solto tudo que eu sinto a respeito de Norris e de Piastri, esta dupla da McLaren, que largam ali na primeira e na segunda colocações. Mas estão aí. Ouvi, Bom, foi. mas eu acho que o nosso público merece um teaser dos seus pensamentos, Vi. Entendeu? Sobre, Merece? sobre isso. Merece, eu acho Bom, que. já Um que você teaser só, insiste um com teaser só, Vi, um teaser, só para a gente Já que começar você bem o insiste com programa. tanto carinho e amor, Evelyn, eu não posso deixar negar. Estou até com uma espinha aqui que está me irritando, e acho que é por isso que eu estou irritado hoje, Sabe o que Evelyn. é essa espinha? É você falando do cravo. É o karma do cravo, Vi. Exato! Filha da do, a mãe, a família Ocon lá, em vez de tirou foto, não sei o que lá mais, a dona Oconeta, o Socão lá. E por que não faz isso aqui, ó? Espreme logo aquele cravo, me irritou pra caramba. O teaser da minha irritação, eu fui procurar a Evelyn e Carol nos vários campeonatos que acabamos acompanhando nessa vida e universo e tudo mais. Qual campeonato tinha sido mais insosso em termos de entrega nos últimos tempos? Aí eu comecei a ir atrás, 1996. Damon Hill, na Williams, né? Recebe Jacques Villeneuve como campeão da Indy naquele ano, estreia naquele campeonato. Villeneuve vai muito bem naquela corrida da Austrália e tudo mais, mas o campeonato se desenha totalmente a favor de Damon Hill. É um campeonato que não inspira grandes lembranças. E aí você vai avançando no tempo. Cada uma das temporadas que vieram depois acabaram tendo uma entrega, né? Você tem 97, aquela maravilha de Villeneuve com Schumacher, 98 o Hakkinen, Schumacher, 98 Hakkinen, Schumacher também naquela, mas assim, vamos ser condescendentes. 99, o grande brilho da temporada 99 não foi a temporada em si, né? Foi a perna quebrada de Schumacher no GP da Inglaterra, em que aí ele volta no final do ano e ajuda Ed Irvine. A que ponto chegamos? Ed Irvine disputou o título daquele ano, né? Aí isso também depõe um pouco contra o Hakkinen, mas enfim. Aí 2000 a 2024 você viu o domínio de Schumacher, né? Que embora não tenham sido temporadas brilhantes, você encontra a beleza no que Schumacher entrega como piloto que foi. E aí você vai vendo que cada um desses campeonatos vai tendo, né, sempre um cara ali que tem o carisma, que tem o domínio e tudo mais. 2005, 2006, Alonso. 2007, o que acontece na McLaren entre Alonso e Hamilton dão a Raikkonen o título de 2007. 2008, aquele campeonato indizível por palavras entre Massa e Hamilton. A Brown 2009 foi um negócio fantástico que acontece uma a cada 412 temporadas na Fórmula 1. 2010, do jeito que foi 2010, né, com 4 pilotos brigando pelo título, mas começa ali o reinado de Vettel até 2013. 2014 muda a chave, vem Hamilton para o balaio e os campeonatos vão se desenrolando ali entre Hamilton. 2016 do jeito que foi com Rosberg, a briga entre os dois, né? O embate aí, 2017 o Rosberg abdica do campeonato e a Mercedes é obrigada a colocar Valtteri Bottas ali no seu lugar. Vai avançando no tempo com o Hamilton ali sendo campeão, né, ganhando e empilhando títulos, 2021 da forma que foi, e desde então Verstappen dominando, sobretudo 2024. Por que eu estou fazendo toda essa timeline e fazendo esse grande introito no final das contas? Porque 2025 vai ser o campeonato mais insosso que nós temos desde 96, porque nós temos dois pilotos absolutamente insossos na McLaren, que são Piastri e Lando Norris. Não são pilotos carismáticos, não são pilotos que entregam o melhor de si, cometem erros aqui e ali, e é uma pena que o Verstappen está tão longe no campeonato que, no final das contas, a gente quer que o Verstappen venha para essa briga, forçando, para que dê algum brilho para esses dois pilotos, para que eles...
Olha, me passa, vem brigar comigo, vem fazer alguma coisa. E o camarada lá, 15 voltas. Ai, quero, tá bom. Cara, um campeonato desse não merece ter uma briga entre dois pilotos que não tem emoção, que não trazem brilho para o campeonato. Você fala assim, cara, um desses dois vai ser campeão desse ano. Pelo amor de Deus. No final das contas, já acabei falando, mas eu tenho como desenvolver muito melhor isso, Evelyn, a gente vai usar o tempo para isso, mas vocês me desculpem o desabafo. É triste olhar para uma corrida sprint como aquela e ver aqueles dois com o carro, com a maravilha de carro que eles têm na mão. Segundo tá bom, terceiro tá bom. Aí o outro agora, eu tô torcendo amanhã para ser corrida na pista seca. É claro que você tá torcendo na pista seca. Se for pista molhada, amanhã. Ai, meu Deus. Uma pista molhada. Olha, meu filho do céu. Não dá. Não, realmente, você tem razão, Vi, você tem razão. O carisma de alface dos dois assim, não tira muito, muito. Carisma é importante. Claro, importante. Nós não estamos lá num concurso de Miss Universo e tudo mais, que assim, vem lá o bigodão lá, aqui está a Miss Austrália. Aí vem o Piastri. Olá, amigos. O que você deseja para o mundo, Piastri? Desejo um mundo melhor. Miss Inglaterra, Lando Norris. Tá só começando o final de semana. Pô, e outra, só para encerrar de vez. Você vê a McLaren, e não é uma birra contra a McLaren em específico, é uma briga, no final das contas você avança ali para o Atlântico. Pato Howard conseguiu ser um campeonato proeminentemente americano, a ser mexicano, e ele é a figura principal do campeonato, que era para ser Joseph Newgarden, e não é. Você vê como a McLaren tem um piloto absolutamente carismático daquele lado e conseguiu ser essa face da Indy. E não estou falando de comparação do campeonato. Não estou falando o que entrega um, entrega outro. Eu estou falando de pilotos, de entrega, de carisma. Você consegue. Aqui está uma pessoa patística aqui nesse programa. Eu admito, eu gosto muito do Pato. Eu acho ele uma figura muito legal. Você consegue torcer para ele. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha para o campeonato da Indy, você não tem como ficar deslumbrado com o que entrega Alex Palou. Não tem como ficar admirado com o que fez Zanardi nos anos de 97 e 98, com o que ele significou ali para Ganassi, com Montoya em 99, com Cristiano da Mata, com Sebastian Bourdais, com o que faz Alex Palou nesses anos todos, o brilho que você encontra na excelência de um piloto que domina o campeonato. E o que acontece na Fórmula 1, em vários desses pontos que eu falei para vocês, que aí você encontra Schumacher, Hakkinen, Alonso, Vettel e Hamilton. Você chegar em 2025 e ter Piastri e Norris brigando pelo título, para você olhar, gente, um desses dois vai ser campeão, assim, campeão culposo. Eu não quero ser campeão. Meu Deus do céu, que nojento que vai ser de mim. Eles têm medo, né? Eles têm medo. Medo de fazer alguma coisa, de lutar, né? Porque tem uma coisa, né? Você não precisa realmente. O carisma é uma coisa assim, ou tem ou não tem. Não é uma coisa que você aprende a ter, ou, né? Isso nasce com você, não tem jeito. Ou você tem ou você não tem. Mas você precisa brigar. Né? Então, assim, você está ali para brigar, né? Você não está ali a passeio. E esse ponto também me pega um pouco, né? Porque, assim, o Verstappen é um cara que também não tem carisma. Né? Na verdade, ele assumiu uma persona, digamos assim, de vilão. Então, fica essa questão ali envolvendo ele, que é até engraçado e tudo mais, mas longe disso, né? Obviamente. Mas ele é um cara que ele chama atenção por causa disso, né? Porque ele não desiste, ele está sempre brigando, ele está sempre incomodando. Ele não tem carro, o carro não é assim. Mas ele está lá, está brigando. Mas os dois, né? Tanto o Piastri quanto o Lando Norris, eles têm medo de brigar, eles têm medo de fazer as coisas. Então, isso é uma coisa que pega demais. E aí você volta no tempo e vê um Schumacher, né? Brigando, mesmo quando ele tinha aquela Ferrari terrível, né? No final dos anos de 1990. E ele estava lá brigando com os caras e outros, né, nesse sentido,
dá esse desânimo, né? De você olhar para o Lando Norris e para um Oscar Piastri e pensar o que foi que aconteceu, onde foi que a Fórmula 1 errou aí nesse momento, né? Exato. Eu vou passar só a palavra para a dona Pata, que ela sabe muito bem, mas assim, vocês me desculpem. De novo, se a gente for olhar para o Hakkinen, por exemplo, o Hakkinen também não é um cara que envolve grandes emoções, mas ele era uma figura ótima de conversar, ele é uma pessoa legal de lidar e ele era um ótimo piloto. Ele sempre foi um ótimo piloto. Né? E brigava, ele ia brigava. Mesmo com o acidente dele lá no meio dos anos 90, ele volta muito bem. Então, assim, ele brigava. Então, você tem uma timeline ali de 30 anos que olha para cá, e isso que eu não estou falando. Pô, se você vai um pouquinho antes, você tinha Senna, você tinha Prost, você tinha Piquet, você tinha Mansell. Você não está lidando com figuras alheias. Você está... Piastri, Norris... Assim, e outra, nós estamos num momento em que você tem de vender o campeonato, você tem que ter uma cara. O esporte, o mundo são assim hoje. Quem não torcia às vezes contra o Usain Bolt para ver ele perder, aquele homem magnífico, a melhor pessoa que sabia correr na face da terra. Mas o carisma de Usain Bolt, às vezes você vou torcer contra esse cara. Por que eu vou torcer contra esse cara? Né? Então você tem tantas figuras maravilhosas ao longo do esporte que eu estou citando aqui, e aí quando você olha, imagina a Fórmula 1 se vendendo hoje, vai colocar a cara do Norris e do Piastri? Como, Carol Vergeri? Grande questionamento, viu? Eu concordo com tudo que vocês disseram. Eu acho que mais do que a gente querer, por exemplo, que eles virem carismáticos, né, do absoluto nada e coisas nesse sentido, eles precisam entender que faz parte do negócio. Ontem não, essa semana, principalmente, o Alonso deu uma declaração falando que eles não estão ali pelos fãs, eles não estão ali para fazer, né, sucesso, enfim, para atrair os fãs e tudo mais. Eles estão focados na corrida e tudo mais. Mas, e eu até concordo que não precisa ser o foco, mas você precisa, pelo menos, né, chamar atenção. Eu acho que eles são ótimos pilotos quando estão em voltas sozinhos. Uma coisa que eu particularmente penso às vezes é que o Norris, por exemplo, ele é um ótimo piloto de testes, na minha opinião. Ele é um ótimo piloto quando ele está sozinho na pista, quando ele tem muito ritmo, ele consegue fazer ótimas voltas, enfim. Mas quando ele tem que disputar com alguém, aí pega num ponto fraco que ele não consegue entregar o mesmo nível de desempenho quando ele está numa disputa, por exemplo. O Piastri, eu confesso que eu tinha uma impressão diferente dele no começo de 2025. Eu achei que ele seria esse cara que ia ter uma personalidade um pouco mais frio, alguma coisa, mas ele ia conseguir passar o que precisasse, mais ou menos parecido como o Verstappen faz. E no final das contas, o Verstappen e o Hakkinen, por exemplo, que são dois ótimos exemplos de pilotos que não, né, são muito na deles e não gostam tanto assim dessa publicidade que vem junto com a Fórmula 1, eles fizeram disso um personagem mesmo, e eles entregam e entregavam resultados na pista que fazem, não, tá bom, tá tudo bem eles serem assim, tá tudo certo, faz parte, é isso, mas pelo menos na pista eles estão fazendo a parte deles. Então, eu acho que é mais um desses casos em que a gente não tem como a gente não tem como gostar mais desses caras, porque eles não fazem isso pela gente, eles não querem basicamente que a gente se empolgue com o campeonato, eles não querem que a gente faça isso, porque para eles, pelo que parece, não é tão importante assim essa parte da emoção e do carisma e do sei lá. Então a gente meio que deseja que não vá para a mão deles, né? Como você disse, é meio que a gente deseja que o Verstappen chegue, que o Verstappen consiga brigar para que pelo menos a gente tenha algo ali. E a que ponto chegamos em que Verstappen vira sinônimo de emoção ou de qualquer faísca que seja num campeonato. Então, é realmente muito, muito, muito complicado a forma como esses dois pilotos lidam com essa disputa de 2025. E obviamente, o exemplo do Pato é inacreditável, porque ele é um piloto que faz menos de um mês ele não tinha nenhuma vitória no campeonato e tá lá e segue sendo o piloto mais carismático, segue sendo o piloto mais seguido, segue sendo o piloto mais adorado da categoria da Indy. E agora ele tá tendo essas vitórias e
E não é pela performance, né? Não é pelo desempenho que ele tem na pista, é por outros motivos, é por tudo que ele traz no pacote todo. Então, se o Lando Norris e o Oscar Piastri aprendessem um tantinho só, que sabe, só um pouquinho, pega um centímetro de carisma do coleguinha, já seria o suficiente para a gente ter alguma adição nesse campeonato, e que a gente não fique com esse sentimento depois de uma corrida sprint, né? De que eles não quiseram fazer absolutamente nada. Tava bom, segundo e terceiro lugar, tava mais do que suficiente. É bem desanimador, para não dizer qualquer outra coisa. Feito o desabafo, espero que tenhamos feito também vocês entenderem, né? Porque aí eu vi um comentário aqui, parece que de Maluzinha, pilotos são contratados para ganhar corrida. Qualquer atleta, Maluzinha, é contratado para ganhar. Você não contrata alguém para ser 10º colocado. Nós não estamos falando disso, Maluzinha. Acho que você não conseguiu entender. Acho que você poderia voltar e tentar compreender melhor o que nós estamos dizendo. Estamos falando, não é campeonato de carisma, vou repetir para você, não é concurso de Miss Universo. É coisa que você coloca no balaio e faz com que as pessoas se atraiam pela competição. Aquela coisa de eu sinto hoje satisfação de dormir e acordar amanhã porque vai ter uma puta de uma corrida. Eu não sinto isso com Oscar Piastri, nem com Lando Norris. Um jogo de tênis, quando você tinha Federer, Nadal, Djokovic, Murray, amanhã vai ter uma final entre esses caras. Como hoje, eventualmente, é com Alcaraz e Sinner, como é com o João Fonseca, por exemplo, agora entrando no balaio do tênis. Você se empolga para ver o negócio, porque essas pessoas trazem esse sentimento com você, Maluzinha. E isso não tem dinheiro que pague. Não é um campeonato também meramente financeiro. Entendeu? O carisma, como a Evelyn falou, você não compra carisma. Ou a pessoa nasce com carisma, ou ela não nasce com carisma. Entendeu? E aí você faz também o campeonato, porque as marcas também dependem de marketing, todo mundo depende de marketing. O campeonato de 2021, para o Grande Prêmio em específico, para nós, é o mais acessado da história. Por quê? Porque foi o campeonato que mais movimentou disputa nesse... E quem não se movimentou com esse campeonato? 2008, Massa e Hamilton. Não é mesmo? Não é verdade? Independente se tinha um brasileiro ou não, como movimentou aquilo. É sobre isso, Maluzinha e demais. Entendeu? Às vezes essa geração mais nova que acha que a vida se resume a Drive to Survive, e essa molecada que acha que tem que pilotos também são tratados como boy band, vocês também podem olhar sob esse prisma que no final das contas essa gente mais jovem acha isso e aí defende os pilotos com tamanha galhardia que não conseguem olhar para o outro lado, porque só focam nesse lado na belezinha, da graça, do que esses pilotos trazem e ficam nessa espécie de idolatria sem admirar o esporte como um todo. Eu não estou aqui para ficar olhando como cada piloto vai se desenvolver, mas o que eles podem trazer para nós de emoção e de alegria. Eu não sinto nem emoção, nem alegria vendo Norris e Piastri, e talvez nem eles mesmos sintam emoção e alegria disputando uma corrida de Fórmula 1.